Gente querida, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que está aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa e compartilhar a boa nova do Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Se você não puder ou não quiser abrir a Bíblia, não tem problema, apenas ouça o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, também Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Meus irmãos, que texto maravilhoso da palavra do Senhor e que tanto nos inspira e nos orienta no dia de hoje. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar de hoje para amanhã ou de hoje para a semana que vem. Eu não sei quais são as suas tomadas de decisão. Talvez você esteja querendo adquirir um imóvel, comprar um carro, mudar de emprego, prestar um concurso, empreender ou talvez empreender num relacionamento, não sei. Mas Jesus, através do seu Evangelho, ele nos ensina algo tremendo. Muitas vezes nós precisamos nos retirar, nós precisamos ir ao monte ou subir ao monte, estar a sós com Deus. Talvez não seja um monte, uma montanha, mas o seu quarto. O texto nos diz que Jesus, ele se retirou para o monte com o objetivo de orar. Sendo Jesus o próprio Deus encarnado, sendo Jesus o Filho de Deus, ele sente a necessidade de orar, de buscar no Pai o sentido para o seu ministério, ou quem chamar para o seu ministério. Nós, seus filhos e filhas, que temos que tomar tantas decisões, precisamos agir, precisamos reproduzir os passos de Jesus. Jesus, antes de selecionar dentre os seus muitos discípulos, 12, para serem os seus apóstolos, Jesus se retira. Ele está no seu momento de quietude, no seu momento a sós com o Pai. E ele ora ao Pai, pedindo ao Pai que o Pai o ilumine, que o Pai o oriente, para que o Pai possa escolher quem são aqueles que irão caminhar com Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus fez isso. Por que nós não fazemos? O nosso grande desafio é seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. Antes de qualquer tomada de decisão na sua vida, eu desafio você a se retirar. Retira-se em oração, em humildade, pedindo ao Senhor que a vontade dele prevaleça na sua vida e não a sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você pode até pensar ou talvez verbalizar, mas poxa, se Deus escolheu, por que Deus escolheu Judas? E Judas Iscariotes traiu Jesus. Meus irmãos, Deus é misericordioso. E Deus deu oportunidade a Judas, mas Judas não abraçou a sua oportunidade e traiu Jesus. Por isso, ficou conhecido como traidor. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, neste século a qual vivemos, precisamos, como Jesus, diante das decisões ou tomadas de decisões que temos de fazer, seja no âmbito espiritual,
seja no âmbito acadêmico, profissional ou até mesmo sentimental, nós precisamos nos retirar. Precisamos orar e buscar em Deus a sua vontade. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia na presença de Deus.